bem-vindo ao primeiro episódio de uma série sobre o artigo Dialética do Fundacionalismo e Coerentismo do filósofo contemporâneo Laurence Bonjour. O próprio Bonjour já foi um dos principais representantes do coerentismo, uma teoria de acordo com a qual uma crença está justificada pelo seu pertencimento a um dado tipo de sistema, um sistema justamente coerente. Hoje em dia, Bonjour abandonou o coerentismo e esse artigo explica justamente a sua conversão, digamos assim, ao fundacionalismo, uma teoria epistemológica rival do coerentismo, segundo a qual uma crença está justificada sempre por uma crença anterior, até que essa corrente termine em uma crença básica que justifica as demais, sem que ela própria precise de uma justificação inferencial, ou seja, uma justificação em ainda outra crença. As três suposições do artigo de Bonjour são as seguintes. Primeiro, a concepção realista da verdade como uma correspondência ou um acordo com um bloco ou uma região apropriada da realidade independente da mente será considerada correta. Então é importante que o Bonjour nos revele de início que ele tem agora esse comprometimento com um determinado conceito de verdade, verdade como correspondência entre uma representação, seja linguística ou mental, e a realidade como algo independente da mente, porque, do contrário, o coerentismo de fato ganha bastante força. O coerentismo faz bastante sentido quando você considera que a própria verdade já é uma função da coerência. Quer dizer, a crença é verdadeira quando a crença expressa um conteúdo dentro de uma coletividade coerente, dentro de um sistema coerente. Então, uma teoria da justificação coerentista ganha força quando nós partimos de um conceito de verdade que também é coerentista. Por isso, um dos motivos pelos quais o Bonjour vai acabar defendendo nesse artigo o fundacionalismo e não o coerentismo tem a ver com este pressuposto, por isso é importante que ele coloque as cartas na mesa desde o início. Uma outra suposição feita pelo artigo é que o que está em disputa entre o fundacionalista e o coerentista é a teoria da justificação. Então, ele supõe a verdade de um certo entendimento da verdade, né? Ele parte de que uma certa definição de verdade é verdadeira, mas o que está em disputa mesmo, aquilo que o terreno, digamos assim, em que a controvérsia se desenvolve é a teoria da justificação. Por isso ele diz: a estrutura fundamental da justificação epistêmica das crenças empíricas ou contingentes, essas crenças também que são especialmente problemáticas aqui, né? Em que o que é distintivo sobre a justificação epistêmica é o fato dela envolver uma razão forte e aceitável para se pensar que a crença em questão é verdadeira ou provavelmente verdadeira, será considerada o assunto sobre o qual o fundacionalismo e o coerentismo estão oferecendo explicações divergentes. Então, são duas teorias da justificação de crenças competindo entre si. Terceiro ponto, terceira suposição feita para início do artigo é que uma concepção de justificação epistêmica internalista e não externalista será considerada correta. Ele acrescenta que o fato de uma crença ser epistemicamente justificada exige que a pessoa que crê tenha em sua posse cognitiva ou esteja ciente de uma razão ou uma base adequada para pensar que a crença seja verdadeira. Essa é justamente a explicação do internalismo. Internalismo significa que sempre que você tem uma crença,
para que essa crença seja considerada justificável, é preciso que você mesmo tenha posse cognitiva da evidência adequada para a sustentação dessa crença. Então, uma crença só é justificada se o próprio sujeito que tem a crença pode nos oferecer a evidência que sustenta essa crença. Isso, então, repito, é internalismo. Agora, se vocês conhecem, por exemplo, o pensamento do filósofo Michael Williams, ele justamente parte desse princípio de que se você é um internalista, você entra nessa dialética coerentismo versus fundacionalismo. Então, as epistemologias internalistas, Bonjour e Williams concordam neste ponto, né? Desencadeiam duas possibilidades. Se você é um internalista, ou você é um coerentista, ou você é um fundacionalista. Bom, o Bonjour acredita no internalismo, ele vai justamente pressupor a verdade do internalismo e por isso ele precisa defender uma dessas duas correntes epistemológicas. No caso, agora ele defenderá o fundacionalismo. Já o Williams acredita que tanto coerentismo quanto fundacionalismo acabam se refutando mutuamente nessa dialética. Quer dizer, cada uma das teorias consegue mostrar de forma bem sucedida que a outra teoria tem fraquezas irremediáveis, não dá para salvar essas teorias. Por isso, Michael Williams, diferentemente do Bonjour, parte para uma teoria externalista, o contextualismo. Então é bom nós explorarmos esse texto do Bonjour para vermos se é realmente necessário que nós tomemos essa mesma rota do Michael Williams ou se é possível ainda salvar uma epistemologia internalista. O internalismo representa a maior parte da tradição histórica da filosofia, né? Já o externalismo é justamente um paradigma mais dominante do século XX para cá. Passando para a primeira seção propriamente do texto do Laurence Bonjour, depois dele nos mostrar quais são os pressupostos do seu artigo, essa seção é intitulada O Problema do Regresso Epistêmico. Para que a gente entenda o que é regresso epistêmico, é preciso que entendamos o conceito de uma razão condicional ou razão presumida que justifica. Ou seja, a razão condicional, ela produz uma justificação simpliciter, quer dizer, simpliciter, uma justificação e ponto final, né? Para uma conclusão não condicional, apenas se houver outra razão ou justificação para que a verdade de suas premissas seja aceita. O que isso quer dizer? Bom, eu tenho uma determinada crença, eu preciso justificar a minha crença. Eu apresento então uma razão para essa crença. Mas se essa minha crença estará de fato justificada, dependerá da razão que eu apresentei estar ela mesma justificada ou não. Essa razão apresentada para a minha crença só é capaz de realmente justificar a minha crença e ponto final, se nós pudermos dizer que ela própria tem uma razão que a justifica. Do contrário, a nossa justificação sempre será qualificada ou condicional. Quer dizer, a minha crença está justificada desde que você aceite uma razão X que, no entanto, você não precisa aceitar. Então, se as razões têm essa estrutura condicional, nós entramos exatamente no que Bonjour chama de regresso epistêmico, que lembra bastante, inclusive, o que o Michael Williams coloca como sendo a estrutura do trilema de Agripa. Então, o
regresso epistêmico é um processo que vai se repetindo, produzindo uma estrutura de diferentes níveis que por si mesma não mostra que crença alguma seja verdadeira. Quer dizer, você tem uma crença, você cita qual é a sua razão para essa crença. Esta primeira razão precisará então se apoiar em uma outra, esta outra, por sua vez, ainda demandará uma nova razão e assim por diante no regresso epistêmico. O regresso epistêmico, assim como o trilema de Agripa, tem 3 alternativas. Aliás, era por isso que o trilema de Agripa era um trilema, porque então ele nos dá 3 possibilidades diante dessa estrutura de justificações condicionadas. A primeira possibilidade colocada aqui pelo Bonjour é que o estágio final pode evocar crenças premissa para as quais não está disponível qualquer outra razão ou justificação. Então, você deve notar aqui uma certa diferença entre as 3 alternativas de Bonjour e as 3 alternativas do trilema de Agripa. O trilema de Agripa dizia que as 3 alternativas são regresso ao infinito, suposição dogmática ou raciocínio circular. Aqui você tem simplesmente numa primeira alternativa que você pode chegar a um ponto em que você não tem mais razões para citar. Você simplesmente não encontra novas razões. Então ele não está dizendo que você vai num regresso ao infinito ou que você supõe arbitrariamente que não precisa mais apresentar justificações. Simplesmente acabam as suas razões. Essa é a primeira alternativa, então, do regresso epistêmico. E ele diz que a estrutura mostra apenas que certas crenças seriam verdadeiras se certas outras crenças fossem verdadeiras. Então, como eu disse há pouco, trata-se de uma estrutura condicional. Se você simplesmente aceitar as razões que foram oferecidas, então você deve aceitar que as crenças de partida são verdadeiras. Do contrário, você não precisa aceitar que sejam verdadeiras. Ou seja, essas crenças nunca são simplesmente justificadas. A segunda alternativa é que o estágio final evoque crenças premissas que já apareceram anteriormente na estrutura, formando um círculo. Então, essa alternativa coincide com um dos pés do trilema de Agripa, né? Se o trilema de Agripa parte justamente de um tripé, digamos assim, de problemas, né? 3 problemas, um dos problemas era a circularidade. E aqui também um dos problemas é a circularidade. Você citará como razão para uma das razões colocadas no regresso epistêmico, uma razão que já tinha aparecido anteriormente, demandando ela mesma uma justificação. É assim que você forma um círculo com o seu argumento. Em algum momento, uma das premissas acabou aparecendo tanto como conclusão quanto como premissa no argumento. E por fim, a terceira alternativa, e essa aqui é a principal diferença entre as 3 alternativas do regresso epistêmico de Bonjour e o trilema de Agripa, como explicado pelo Michael Williams, a principal diferença é que aqui, na verdade, você não tem um trilema, porque o Bonjour acredita que uma das alternativas é sã, quer dizer, uma das alternativas é a saída. De fato, você consegue evitar problemas pegando um dos caminhos, um dos 3 caminhos. E este aqui, então, é o caminho que vai nos levar à fuga, né, do dilema anterior. Na verdade, então, você tem um dilema, a primeira e a segunda alternativa são problemáticas, né, e você consegue evitar o dilema pegando essa terceira rota,
que é então essa terceira alternativa? Ele chama justamente de fundacionalismo, é a única maneira de evitar uma conclusão cética, quer dizer, de escapar do dilema na justificação, e o que o fundacionalismo diz é que há algum tipo de razão ou justificação para se pensar que crenças premissa do estágio final sejam verdadeiras. Mas essa razão ou justificação não é do tipo condicional. Quer dizer, nós chegamos em uma razão, sendo que esta razão, ela mesma, não demanda outras razões para que nós a aceitemos como justificada. Essa é exatamente a crença básica, a crença fundamental e, por isso, fundacionalismo. A grande questão é se existe tal coisa e se tal coisa realmente consegue justificar as demais crenças que não são básicas. Então, é por esse motivo que a seção 2 do texto do Bonjour se chama O Fundacionalismo e Seus Problemas. Ele diz, é verdade, a despeito desses problemas que todos nós que estudamos um pouquinho de epistemologia já conhecemos porque são bastante difundidos, são bastante debatidos, né? Já não inclusive só na contemporaneidade, mas ao longo da história da filosofia, vários filósofos já lutaram com essas dificuldades do fundacionalismo, mas a despeito dessas dificuldades, o Bonjour considera que a epistemologia contemporânea, assim como ele próprio havia feito de início, abandonou o fundacionalismo sem boas razões. Então, ele considera que essa ação de fugir do fundacionalismo não é uma simples progressão do debate, não é um simples resultado bem refletido de um debate que ocorreu historicamente, mas é aquilo que ele chama de uma tendência atual, que eu diria que seria um modismo, né? Parece que, às vezes, inclusive, é claro, existe isso mesmo na academia. Parece que certas ideias entram na moda e certas ideias saem de moda. Então, não pega bem você defender certas posições, certas teorias em certas épocas, mas isso realmente não precisa significar que essas teorias tenham sido completamente refutadas. Parece que é simplesmente o espírito da época, digamos assim, que não aceita, não se dá muito bem com essas teorias. Então, o Bonjour acha que alguma coisa assim é que acontece com respeito ao fundacionalismo hoje em dia. Virou quase um palavrão, é uma teoria que com certeza não está em voga, mas ele não acha que isso seja pelas melhores razões filosóficas. Então, ele diz que essa rejeição do fundacionalismo oferece a maior motivação para visões como o coerentismo e o externalismo. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas não têm, na verdade, boas razões propositivas, positivas, para aderirem a teorias como o coerentismo, que é internalista, ou qualquer uma das teorias externalistas. Você só acaba aderindo a essas outras teorias porque você acredita que não há resposta para os problemas do fundacionalismo, o que, segundo Bonjour, não seria verdade. Então, quer dizer, essas teorias externalistas e coerentistas seriam tão fracas que elas não haveria nenhum bom motivo, de fato, para nós aderirmos a essas teorias, se não fosse por essa nossa crença de que o fundacionalismo é inaceitável. Então, o que ele quer dizer com isso é que é melhor a gente resgatar o fundacionalismo, que pelo menos é uma teoria que nela mesma nós já encontramos boas razões para aderirmos a ela, do que nós partirmos para teorias que seriam até, digamos assim, mais extravagantes, só porque o fundacionalismo precisaria ser abandonado e nós precisaríamos de alguma outra teoria no lugar dele, tá?
Então, seguindo um pouquinho adiante, ele cita finalmente quais são esses problemas alegados a respeito do fundacionalismo internalista. Esses problemas se dão em duas áreas principais. Então, são dois grupos de problemas. Existem problemas na relação entre as supostas crenças fundacionais e as outras crenças justificadas por elas. Por exemplo, de que tamanho tem que ser essa base, quais deveriam ser as nossas crenças básicas e quantas seriam as nossas crenças básicas para conseguirmos justificar por meio dessas crenças todas as nossas outras crenças. Uma das coisas que o Michael Williams costuma colocar nos textos dele, por exemplo, é que quanto mais você restringe essa base, mais fácil fica você de fato mostrar que essas crenças são básicas. Então, quanto menos crenças na base, mais fácil defender o seu status de crença básica. Porém, mais difícil você provar que todas as nossas crenças restantes, as nossas crenças que parecem ser conhecimento, poderiam estar ancoradas em uma base tão restrita. Por outro lado, se você amplia demais essa base, se ela contém crenças suficientes para a justificação de todo o edifício do conhecimento, então é difícil mostrar que tantas crenças têm o status de crença básica. Podemos chamar isso de problema da base, tá? E o outro grupo de problemas aqui são os problemas relativos à própria natureza e justificação das crenças básicas ou fundacionais, né? Então, o que significa, primeiramente, para uma crença ser básica? Que tipo de crença é uma crença básica? E, é claro, o que significa dizer que ela não demanda uma justificação em outra crença. Então, de que maneira ela está justificada nela mesma para que ela não precise de outra crença para se apoiar? Aqui ele coloca justamente uma pergunta: como pode haver uma razão ou justificação para crenças básicas que seja internamente acessível, sem ao mesmo tempo impugnar seu status como básico? Então, sempre que você me dá uma explicação do que justifica uma crença básica, você corre o risco de mostrar que ela não é de fato básica. Essa justificação corre o risco de envolver outras crenças. E aí, ele faz uma comparação com as crenças a priori, quer dizer, as crenças cuja verdade não depende de nenhuma experiência. Ele disse já no início do artigo, vocês se recordam, que se trata aqui da justificação de crenças empíricas, quer dizer, de crenças não apenas adquiridas por meio da experiência, mas crenças que justamente tem por evidência, de alguma forma, uma experiência. Então, isso torna tudo especialmente problemático quando nós falamos em crenças básicas, porque é mais fácil entender a autoevidência, quer dizer que uma crença tem a sua evidência nela mesma, quando eu falo de uma crença a priori. Por isso ele diz que a necessidade intuitivamente apreendida do conteúdo de uma crença a priori ofereceria uma razão para se pensar que ela é verdadeira, e isso é algo que parece plausível. Se vocês se lembrarem aqui de um filósofo clássico, né, talvez até o maior filósofo da história da epistemologia, eu ousaria dizer que a Crítica da Razão Pura, seja ela uma obra que contém verdades ou não, deve ser a maior obra da história da epistemologia. E nesta obra, Kant faz a sua distinção entre os juízos analíticos e os juízos sintéticos.
Os juízos analíticos, para Kant, são todos eles juízos a priori. E o que é um juízo analítico, então? É justamente um juízo que, se você compreende o seu significado, você também compreende automaticamente que, se você negar esse juízo, você se envolve numa autocontradição. Então, a negação do juízo analítico seria sempre um absurdo. Por esse motivo, quem compreende uma verdade analítica já sabe por que ela é verdadeira. A justificação já está contida no próprio significado do juízo analítico. Como, por exemplo, quando nós dizemos que um triângulo tem 3 ângulos, né? Então, ele não seria um triângulo se ele não tivesse. Essa é uma proposição que eu não teria como negar sem cometer uma autocontradição. Agora, já os juízos sintéticos, eles também podem ser a posteriori, e essas seriam justamente as verdades empíricas ou contingentes que estão em jogo no artigo de Bonjour. Então, para Kant, todas as verdades a posteriori são também verdades sintéticas. O que isso quer dizer? Justamente verdades que não se sustentam simplesmente pela compreensão do significado do juízo. É preciso algo mais do que o conteúdo de um juízo para que nós saibamos se ele é ou não verdadeiro. Esse juízo também, como o Bonjour diz na sequência, não é verdadeiro em todos os mundos possíveis. Então, como é que pode ser autoevidente? Como que uma crença empírica, uma crença que não é a priori, poderia ser autoevidente? Esse é um problema muito importante, como quando você diz que uma crença empírica pode ser uma crença básica. Se a crença básica não se justifica com base em outra crença, ela própria é a base, afinal, então ela deveria ser autoevidente. Mas como algo que é empírico pode ser autoevidente, né? Por isso ele diz, parece necessário alguma razão além do seu conteúdo para se pensar que essa crença é provavelmente verdadeira no mundo real. Ela poderia não ser verdadeira, ela é uma verdade contingente, exatamente porque podemos pensar em um mundo em que aquilo não seja verdade. Por exemplo, minha mesa é de madeira, mas ela poderia também ter um tampo de plástico, poderia ter um tampo de metal. Então, isso é uma verdade contingente. Há outros mundos possíveis em que a mesa não é de madeira. Seguindo um pouquinho mais adiante, já nos direcionando para a conclusão dessa sessão, com a qual nós vamos encerrar o nosso vídeo de hoje, ele faz uma outra pergunta. Como é que o caráter específico da experiência é ele mesmo apreendido de uma forma que seja possível apelar a ele na justificação, como é requerido na visão internalista? Então, na visão internalista, como eu já disse, você tem que ter disponível na sua mente, na sua própria mente, a evidência que você citará para uma determinada crença. Se a minha crença é uma crença em uma verdade empírica, eu só posso justificá-la então como crença básica apelando ao seu status como tal. Por exemplo, suponha que eu diga, há uma caneca na minha mão. Ora, isso é uma crença, então, de primeira ordem, digamos assim. Isso é uma crença sobre um determinado objeto. Agora, eu posso dizer, como eu sei disso? Qual é a justificação para essa crença? Parece que no caso de crenças básicas, eu teria que apelar para uma crença sobre o próprio estatuto da minha crença como sendo empírica. Quer dizer, eu tenho então uma crença sobre o caráter específico da minha experiência. E é isso que justificaria a minha crença de ter uma caneca em minhas mãos. Então, eu sei que eu tenho uma caneca em minhas mãos porque eu experimento isso.
porque eu estou consciente, eu estou ciente de ter a experiência da caneca. É isso justamente que aparece no próximo slide como uma crença aperceptiva. Então ele diz assim: se esse caráter, o caráter da crença como resultante de uma experiência, for apreendido como uma crença aperceptiva, crença aperceptiva é uma crença sobre uma crença, digamos assim. Você pode considerar aqui que é um movimento reflexivo. Então eu tenho uma apercepção quando eu percebo o que eu percebo. Então eu estou ciente de que eu tive a experiência da caneca. Eu tenho a própria consciência de que eu tive uma consciência empírica, entende? Então eu tive uma experiência, eu tive uma percepção sensorial e eu passei a ter consciência, passei a ter ciência desta percepção sensorial como uma percepção sensorial minha. É isso que é crença aperceptiva. É uma crença, então, de segunda ordem, poderíamos dizer. Por isso ele diz, se esse caráter for apreendido como uma crença aperceptiva de que eu tenho tal tipo específico de experiência, então a crença original, a crença do tipo tenho uma caneca nas minhas mãos e supostamente básica, parecerá ter perdido esse status, pois sua justificação agora dependerá dessa outra crença. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que se eu estou justificando a minha crença de ter uma caneca nas minhas mãos, apelando para uma crença aperceptiva de que eu tenho a percepção sensorial de ter uma caneca nas minhas mãos, então na verdade é como se eu tivesse dividido uma crença inicial em duas. E agora aquela crença que parecia básica, a crença de primeira ordem, está sendo justificada por uma outra crença, que é a crença aperceptiva ou crença de segunda ordem. Mas se eu tenho essa estrutura, a crença de primeira ordem não é mais uma crença básica. Ela mesma está sendo justificada por outra crença. E aí ainda surge o seguinte problema, a discussão da justificação dessa nova crença. Quer dizer, como é que eu sei que eu estou tendo uma experiência, que eu tive uma percepção sensorial, tá? Então, isso aqui é o problema basicamente que nós chegamos quando nós estamos tentando explicar quando é que uma crença em uma verdade contingente pode ser uma crença básica. Para finalizar essa sessão, então, que é a apresentação dos principais problemas a serem resolvidos, ou pelo menos problemas para os quais Bonjour precisa nos mostrar algum caminho de solução, então eu tenho aqui um último slide em que ele faz duas perguntas. Se a apreensão do conteúdo experiencial não é, de forma alguma, parecida com uma crença ou adequadamente proposicional, quer dizer, para evitar o problema do slide anterior, o problema de eu dividir a crença básica em duas, uma crença de primeira ordem e uma crença de segunda ordem, fazendo com que a crença de primeira ordem não seja mais básica, então vamos imaginar que a apreensão do conteúdo experiencial não seja mais uma crença ou não tenha conteúdo proposicional. Mas se for assim, como é que pode haver algum tipo de justificação de transição inferencial ou quase inferencial, ele diz aqui, que vá da percepção desse conteúdo, tá? Do conteúdo da experiência como experiência, para a provável verdade de uma crença supostamente básica. Então agora eu tenho um problema diferente. Então, qual era o problema do slide anterior? Eu tinha aqui uma crença básica. Tenho uma caneca em mãos, por exemplo. Quero justificar isso. É porque eu estou percebendo a caneca nas minhas mãos.
Eu tenho a percepção sensorial, tanto visual quanto tátil, da caneca. Só que agora eu multipliquei as minhas crenças, eu arranjei uma nova crença, sendo esta última uma crença aperceptiva, para justificar a primeira crença. Então eu quero evitar esse problema que acaba com a crença básica na primeira ordem. O que eu faço então? Eu digo que na verdade eu não tenho uma crença aperceptiva relativa à minha percepção sensorial, à minha experiência. Não é uma crença isso. Mas se não é uma crença, se a experiência que eu tenho da caneca nas minhas mãos não vira um conteúdo proposicional de uma outra crença, então como é que pode justificar a crença básica de que eu tenho a caneca nas minhas mãos? Quer dizer, como aquilo que não é uma crença é capaz de funcionar na justificação de crenças? Esse é o problema diferente que surge agora. E aí ele pergunta, na ausência de tal inferência, de que forma a experiência daquele conteúdo constitui uma razão para se pensar que a crença seja verdadeira. Então essas são as questões mais bem conhecidas, as questões mais discutidas relativamente ao fundacionalismo. E o que nós veremos no decorrer desta série é se o Laurence Bonjour tem uma boa resposta para elas. Obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo.